Olá, meus irmãos, bom dia, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à prece coletiva de nossa casa, União Espírita Ramatiz. Desta vez não presencialmente, mas por conta da necessidade que se faz no presente, hoje, dia 12 de abril de 2020, nossa prece está sendo realizada no formato virtual. Nós teremos excepcionalmente 4 momentos, né? O primeiro é essa gravação em áudio que eu estou fazendo agora, onde fazemos essa abertura. Aqui damos as explicações pertinentes, fazemos nossa prece inicial e saudamos mentalmente nossos irmãos desencarnados. Num segundo momento, nós retransmitiremos nossa última prece, aquela que foi realizada em dezembro último. E depois, num terceiro momento, nós convidamos a todos para um momento cromoterápico, onde solicitaremos que cantem a canção Suave Mensagem. Isso poderá criar uma egrégora bastante benfazeja aí no seu ambiente domiciliar, né? E no quarto e último momento, em gravação de áudio, novamente, realizaremos nosso momento esotérico, com uma breve mentalização. E, finalmente, nós faremos a nossa prece de encerramento. Tudo bem? Então, agora vamos fechar nossos olhinhos, mentalizar o Mestre Jesus, para que façamos a nossa prece inicial. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, Mestre Ramatiz, amigos e guias espirituais, falange de guarda do espaço, mensageiros da luz, da paz e do amor, e especialmente nossos irmãos terapeutas do astral superior, sempre presentes aos nossos trabalhos. Hoje, em caráter excepcional, aqui reunidos virtualmente, formando uma linda, forte e fervorosa corrente de muita luz, de muita paz e de muito amor. Conectados espiritualmente, para homenagearmos nossos queridos parentes, amigos, antepassados e demais irmãos que estão partindo nos 4 cantos do planeta para a pátria espiritual. Sabe, Jesus, coincidentemente, hoje, aqui no plano físico, comemoramos a Páscoa, o dia da ressurreição. O dia da sua ressurreição. Então, Jesus, clamamos para que também seja um marco em caráter de autotransformação para todos nós que fazemos parte da humanidade encarnada e desencarnada. Temporariamente, pertencente a esse educandário espiritual. Que mais uma vez possamos ouvir tudo aquilo que hoje nos será colocado. Não para dizer que sabemos, não, mas sim para que reflitamos e coloquemos em prática. E assim, contando com a presença de todos vocês da espiritualidade maior, para nos inspirar, nos intuir e nos orientar, em nome de todos nós, presentes virtualmente dos 2 lados da vida, pedimos a devida permissão para darmos por iniciados nossos trabalhos nessa abençoada manhã de domingo, dizendo todos juntos, a uma só voz, do fundo do coração, graças a Deus, graças a Deus. Agora, meus irmãos amigos, vamos fechando nossos olhos e mentalizem seus entes desencarnados, enquanto nós vamos recepcioná-los. Graças a Deus, meus queridos irmãos desencarnados, que estão assistindo essa nossa transmissão pela telinha mental. Onde quer que vocês se encontrem, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos nós reunidos para lhes homenagear espiritualmente. Nós acreditamos que muitos de vocês, quando encarnados, não buscaram o entendimento da verdadeira vida, pois estavam muito ligados no aqui e no agora que o mundo físico lhes proporcionava. O que é muito comum,
pois a vida corpórea, ela nos distrai o tempo inteiro. E com isso, perdemos o foco do que viemos fazer aqui nessa escola espiritual. Por isso, nós lhe pedimos que abram bem seus ouvidos espirituais para ouvirem tudo isso que aqui será colocado. Fiquem bem atentos, fiquem conosco. Graças a Deus. Aqui estamos nós, que estivemos com vocês durante essa última reencarnação aqui no planeta Terra. Nós tivemos momentos de muitas dificuldades, de muitas desavenças, mas também tivemos momentos de muitas alegrias. E hoje nós tivemos a oportunidade de homenagear a cada um de vocês com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com todo o nosso respeito e querendo enviar para vocês o melhor de nós mesmos, para que vocês possam se sentir amados e acariciados. Então, nesse banquete de hoje, nós vamos ouvir muitas coisas a respeito de nós mesmos. Não desse corpo que tínhamos, que vocês tinham e que nós aqui ainda temos, mas sim a respeito da nossa vida enquanto espíritos imortais, que horas estamos no plano físico e horas estamos no plano espiritual. Então, pedimos que vocês abram bem esses ouvidos espirituais, os olhos espirituais, para que possam assistir e ouvir e raciocinar sobre tudo isso que aqui hoje será colocado. Fiquem conosco, graças a Deus. Falar de vida, né? A vida ela é fantástica. Será que vocês todos sabem o que somos nós mesmo? Nós acreditamos, está lá no Livro dos Espíritos, que Deus é o quê? Deus é a causa primária, é a consciência perfeita, que é responsável por tudo e por todas as coisas e todos os seres no universo. Não é isso que nós entendemos? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É Deus. Deus é o quê? Deus é. Mas é o quê? Simplesmente com E maiúsculo grandão. Que nós ainda não temos condições psíquicas, espiritualmente falando, para entender verdadeiramente Deus. Mas uma coisa a gente já sabe. Que nós fomos criados como? A sua imagem e a sua semelhança. Será que a sua imagem, a sua semelhança é isso aqui? Nós, assim como estamos? Claro que não. Ora, se Deus é aquela consciência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, então ele é o quê? A consciência suprema. Se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, logo, nós somos a imagem em consciência. Concordam? Não acreditem no que eu estou dizendo aqui hoje. Saiam daqui, pesquisem, procurem entender, deixar passar pelo crivo da razão de vocês, para vocês chegarem às suas próprias conclusões. Nós aqui somos facilitadores de um entendimento espiritual daquilo que somos. Então, se fui criada a imagem e a semelhança do Pai, que é Deus, e ele é a inteligência suprema, logo, essa inteligência suprema, em forma de consciência perfeita, é exatamente aquilo que somos. O fato de nós sermos não quer dizer que nós já estejamos. Nós somos, mas ainda não estamos. Por quê? Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Num determinado momento, no tempo e no espaço. Ora, se fomos criados com essa inteligência perfeita, simples e ignorante, num determinado momento, no tempo e no espaço, logo, nós precisamos de tempo para quê? Para despertar essa consciência em nós. E como despertar essa consciência perfeita de Deus em nós? Como? Através de quê? Das escolas.
as escolas planetárias. Então, nós precisamos de quê? De reencarnação. Por quê? Segundo Ramatiz, ele diz para nós o seguinte, que para nós desenvolvermos uma única virtude, nós precisamos de 2000 anos. 2000 anos encarnados, mesmo que nós tivéssemos em cada reencarnação 100 anos, nós precisaríamos mesmo assim de 20 reencarnações. Concordam? Então nós estamos muito aquém, né, do despertamento dessa consciência. Mas nós já fizemos alguma caminhada. Será que nós fomos criados assim, como nós estamos agora, nesse reino hominal? Não. Por quê? Porque tem estágios anteriores. E que estágios anteriores são esses? Os reinos que nos antecedem. Que antecedem a esse reino. Então, nós passamos a nossa inteligência, a inteligência de Deus em nós, já passou por esse reino mineral, absorveu todo o aprendizado que esse reino poderia nos proporcionar, e depois nós sofremos uma metamorfose passando de mineral para o reino quê? Vegetal. E nesse reino vegetal nós também tivemos várias reencarnações de diversas formas animais para desenvolver toda a sagacidade, inteligência, perspicácia desse reino que está em nós agora. E depois, mais uma metamorfose, né, do animal para o hominal, que é esse que nós estamos hoje. Então, nós tivemos mineral, tivemos vegetal, tivemos animal, agora hominal, e o próximo qual será? Não entendi. Angelical. Nós vamos para o reino angelical. E para nós adentrarmos o reino angelical, nós precisamos desenvolver ainda muito mais essa nossa consciência de Deus em nós. Por quê? Porque anjo, ele é o quê? Incondicional. É ou não é? Ele tem um amor incondicional. Mesmo quando a gente faz as maiores burradas, até contra o Pai, contra a consciência de Deus em nós, até lá eles estão sempre o quê? Nos amparando, nos orientando, nos inspirando, nos conduzindo, se nós quisermos. E nós, se não quisermos nunca, o que vai acontecer? Compulsória para nós, né? Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque a evolução, ela é ininterrupta. É um processo natural constante, contínuo. Ele não estaciona, ele não para. Ele vive em constante movimento de ascensão, de evolução, de crescimento. É isso ou não é? Então, todos esses nossos irmãos, antes de reencarnar, eles fizeram uma cartinha de vida. Por quê? Nós também fizemos? Fizemos? Fizemos. Por quê? Por que a cartinha de vida é feita no momento que nós estamos desencarnados? Porque quando nós estamos desencarnados, não tem o véu do esquecimento. Então, a gente consegue se perceber como está, de onde veio, desde o momento da nossa criação, todo o percurso que fizemos, né? Como estávamos, o quanto que avançamos, como é que estamos hoje e o que eu preciso hoje melhorar ou extirpar de mim para que eu alcance o quê? Aquela meta lá no final. Desse estágio, dentro deste reino, eu tenho que atingir o quê? A perfeição. Entre aspas, que ainda não é total. Né? Mas, e aí nós temos a consciência do seguinte, eu não sou daqui, eu estou aqui de passagem. Porque mesmo quando nós desencarnamos, nós não saímos
dessa conexão com essa escola, planeta Terra, porque nós estamos aqui no momento. E esse perispírito que nós temos, esse corpo espiritual que nós temos, ele é exatamente de acordo com esse planeta. Mas olha só, o que é esse tal de perispírito? Quem é que não sabe o que é o perispírito? Levanta o braço. Todo mundo sabe? Se todo mundo sabe, eu posso passar adiante. E aí fica melhor. Então, oi? Então podemos passar adiante. Você sabe o que é o perispírito, não sabe? Rapidamente. Nós temos o corpo físico. Esse corpo físico é o quê? É o bolo do planeta Terra. Mas para fazer esse bolo do planeta Terra, nesse corpo de carne, eu preciso de quê? De uma forma. E essa forma, o que é essa forma? É exatamente o perispírito. O perispírito, ele é a forma que dá a forma a esse corpo físico. Se eu chego aqui com o meu corpinho físico, meto a cabeça na parede propositalmente e fico batendo, o que eu vou fazer? Eu vou causar algum problema para o meu físico, não vou? Só que ao causar problema para o meu físico, antes disso, eu já causei a quem? Ao meu corpo espiritual. Porque nada chega no físico sem a anuência do espiritual. Porque o corpo que predomina aqui é o espiritual. É ele que vai dar forma sempre ao nosso corpo físico. Por isso que quando a gente faz a cartinha de vida, a gente coloca todas as experiências pelas quais queremos passar para poder avançar, poder progredir, poder crescer. Essa turma aqui chegou na última reencarnação, se autoavaliaram. Lembra daquele tal do juízo final que ensinaram para a gente? Lembra disso? O que é o juízo final? Saiu de uma reencarnação, chegou no plano espiritual, vou fazer o quê? Um inventário. Vou fazer um balanço da minha última reencarnação. Para eu poder fazer um balanço, eu preciso me pautar em alguma coisa. Então, eu vou lá pegar a cartinha de vida. A cartinha de vida dizia: objetivo, tal, 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 tal. Meios para, esse e aquele. Aí eu vou pegar e avaliar, um por um. Fiz, não fiz. Consegui, não consegui. Fiz pela metade. E assim vai. Qual foi a dificuldade? Só que aqui, desencarnado, eu não preciso enganar a ninguém e muito menos a mim mesmo. Por quê? Porque quando estamos no plano espiritual, é como se nós nos despíssemos daquele orgulho, daquela vaidade, daquela prepotência, daquela arrogância, daquele achar que somos mais que qualquer um e que não podemos ter nenhum defeito. Não, ao contrário. Temos muitos defeitos de caráter da alma que precisam ser extirpados e, para isso, eu preciso atacar. Atacar significa dizer o quê? Fazer um enfrentamento. Ou seja, eu tenho que enfrentar a minha dificuldade, eu tenho que enfrentar a minha adversidade. E como eu vou fazer isso? Pegando meus pontos fracos. Lá, desencarnado, eu sei quais são meus pontos fracos. Não sei ou não sei? Sei. Aí eu vou querer o quê? Ter uma reencarnação que me dê oportunidade de crescer, de evoluir. Quando chega aqui, a gente esquece ou não esquece? Esquece. E aí começa a ver tudo muito ruim, o que a gente faz? Chuta o balde e sai fora. Resolvemos o problema? Não. Criamos mais problema. Então é essa a questão. Aqui, esses irmãos, hoje eles estão nessa fase de fazer esse balanço. Eu consegui isso, não consegui aquilo, consegui isso, não consegui aquilo. Me superei nisso, não me superei naquilo. Isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim?
É bom? Eu diria que não. Eu diria que é necessário. É necessário, não é nem bom nem é ruim, mas é necessário. É necessário para que nós possamos fazer o quê? Criar novos mecanismos para ir no ponto-chave que nós precisamos enfrentar. Então, aquela pessoa, por exemplo, que é muito arrogante, senhora de si, né, cheia de orgulho, vai passar por situações onde ela vai se sentir atacada exatamente ali, naquele orgulho. E aí ela vai conseguir vivenciar aquilo, ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que é muito melhor ser mais humilde do que ser orgulhoso. Ele vai despertar essa virtude em uma única reencarnação? Não. Porque é uma virtude, a humildade é uma virtude muito sublime. E quando a gente fala de humildade, a gente não está falando de humilhação, a gente está falando de humildação. É nós nos humildarmos, de nós percebermos que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos mudar nossa maneira de pensar, que nós precisamos ser mais generosos para conosco mesmos. Porque se nós não conseguirmos ser generosos conosco, nós vamos conseguir com os outros? Não. A gente só dá o que tem. A gente não consegue dar aquilo que não tem. E tudo começa onde? Em nós. E em nós, no nosso seio familiar, e depois é que vai para a periferia. É ou não é? E onde estão os maiores problemas da nossa vida? Primeiro em nós. Né? Primeiro em nós. E na sequência é na nossa família. Por que será? Foi a família que nós escolhemos. Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela mulher, aquele homem, ou seja, aquela esposa, aquele esposo. Foi essa família que nós escolhemos. Por quê? Porque era a melhor no momento para nos ajudar a crescer. Então, essas dificuldades no núcleo familiar é que vai nos impulsionar ao crescimento. Olha só, Zileide, eu não estou entendendo não. Sabe por quê? Eu não vim aqui para falar disso. Eu não vim aqui para ouvir isso. Eu vim aqui para uma prece coletiva do meu desencarnado. Seu? Não. Ninguém é de ninguém. Já começa por aí. E aí? Está errado o que eu estou dizendo? Não. Por quê? Quem são esses caras aqui? Quem são eles? Alguém pode dizer? Então eu digo para vocês, esses aqui, todos esses, e todos esses que estão por aqui, e lá fora, e toda parte, mas que está ouvindo, e está atento, porque lá fora tem um telão. Eles estão assistindo o que está acontecendo aqui dentro. E estão ouvindo. Todos, sem exceção, são os encarnados de ontem. E aí? Agora que desencarnou, dá para mudar alguma coisa nessa última reencarnação? Não tem jeito, não tem como, não dá para reviver. Né? Então, só na próxima. Agora eu pergunto, quem somos nós, encarnadinhos aqui? Hã? Exatamente, eu não sei quem falou, mas é exatamente isso. Os desencarnados de amanhã. Aí eu pergunto, esses desencarnados não têm mais tempo de fazer nada. E esses encarnados aqui, ainda dá para fazer alguma coisa nessa reencarnação? Dá, se quiser. Então, por isso que essas coisas são colocadas. Porque a gente busca o quê? Ir numa casa espírita, católica, muçulmana, budista, seja lá o que for. A gente quer ir lá para fazer o quê? Pedir o quê? Pedir ajuda, como nós concebemos.
Ou seja, melhorar minha situação financeira, acabar os problemas na minha casa, resolver minhas questões profissionais. Não é isso que a gente vai buscar nas casas? E as casas podem nos dar isso? As casas podem nos orientar o que fazer para. E para é preciso começar a mexer com quem? Exatamente. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. O papel das casas espíritas é de educar. Educar quem? O corpo? Não. O espírito, a alma. E é isso que a gente está fazendo. É hoje, aqui e agora que você prepara o seu amanhã. É hoje, aqui e agora que você repara o seu ontem. É hoje, aqui e agora que você começa a trabalhar a sua metamorfose para chegar ao reino angelical. Nós queremos ser anjos. Até conseguimos ver as asas. A pergunta é: a gente consegue perdoar tudo do outro? Ainda não. Por quê? Porque a gente ainda não consegue perdoar a nós mesmos. Nós nos cobramos mais, nós nos exigimos demais, nós queremos uma perfeição em nós que nós ainda não temos. E como a gente não consegue com a gente cobra do outro, já que não conseguimos cobrar de nós mesmos. É assim que funciona? Estou falando mentira ou verdade? Que bom. Alguém levantou o braço lá atrás, eu não sei se quer perguntar alguma coisa. Ah, tá, ela fez assim. Então, é exatamente isso. A reunião de hoje, o encontro de hoje, a prece de hoje é com esse objetivo. Eles ouvirem aquilo que eles não se deram a oportunidade de ouvir quando estavam encarnados. E nós, de ouvirmos e tentar, dentro do possível, fazer aquilo que ainda dá para ser feito. Ou seja, ensaiar, se auto-perdoar, o auto-perdão. Porque se eu me perdoo, eu consigo perdoar o outro. Se eu não me perdoo, eu não consigo perdoar ninguém. Me auto-aceitar com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Né? Se eu consigo me aceitar com os meus defeitos e com as minhas qualidades, eu vou conseguir aceitar o outro com os seus próprios defeitos e com as suas qualidades. Não é assim que funciona? É. Então, tudo começa em nós mesmos, sempre. E a gente precisa ter essa consciência. Eu, para ser aquela pessoa divina e maravilhosa, eu preciso primeiro trabalhar em mim. Esse ser divino, maravilhoso que sou, mas ainda não consigo estar. Mas vou chegar lá. Agora, para isso eu preciso o quê? Encetar a marcha, né? Eu preciso andar nessa trilha, nesse caminho. Eu preciso buscar essa luz. Se eu não fizer isso, como é que vai ser? Eu não vou chegar a lugar nenhum. Nós queremos ter saúde, nós queremos ter disposição, nós queremos ter tudo de bom. Agora, a gente faz por onde? A gente faz por onde? Nem sempre. Né? Nem sempre a gente faz por onde. Por quê? O médico diz assim: você não pode comer gordura. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Comer gordura. Mas vem cá, por que você está falando isso? Porque, muito simples. Lembra daqueles 7 pecados capitais? E dentre eles tem o quê? Pois é. Aí a gente não pode comer açúcar, come. Não pode comer gordura, come. Não pode comer frutos secos, come. E aí começa a ter problema aqui, problema ali, problema acolá. E aí vai culpar quem? Os transgênicos. É ou não é? Pode rir, é isso mesmo. A gente vai culpar os transgênicos.
Né? A gente vai culpar quem? Os agrotóxicos, os fertilizantes. Mas a gente não olha, não percebe que não está sendo comedido. Né? E a gente abusa. Quando nós, por exemplo, vemos hoje, e isso eu sei muito claramente porque eu estudei muito sobre isso, quando nós vemos aí pessoas que estão fazendo fila na psiquiatria por conta de dependência química, por exemplo. Por que será? O que terão feito esses espíritos para reencarnar com essa cruz na vida? Que é um desespero, é uma doença atroz. É a pior, que eu acho que é pior que a AIDS, porque a AIDS a gente bota no colo, mas dependência química, quanto mais botar no colo, pior. Né? Então, é uma doença terrível. E a gente vai tentar buscar como é que essa doença se instalou nessa criatura que nasce com uma predisposição. Porque durante muitas reencarnações, ele foi o quê? Abusivo. Abusivo em quê? No fumo. Foi abusivo na bebida alcoólica. Foi abusivo nos psicotrópicos. Psicotrópicos diferentes de psicoativo. Psicoativo são as drogas, né? Que a gente usa aí essas drogas para ficar bem. E as psicotrópicas são aquelas drogas que os médicos dão para os seus pacientes. Quantas pessoas se drogam diariamente com essas drogas psicotrópicas sem medicação? Qualquer coisinha, estou estressada, buf, remedinho. Eu mesma já ouvi pessoas falando uma para outra, dizendo assim, vai, toma, relaxa. Não, mas eu não gosto de tomar remédio. Mas tome assim mesmo, que você vai ver que vai ser muito bom para você. Né? Tá igual aquele cara do aborto. Faça o aborto. Se livre do problema. Aí, a gente vai entender depois, quando desencarna, né? Nós vamos entender isso. O sujeito tinha doença porque ele abusou demais, então ele produziu, ele criou aquela doença para ele. Por quê? Porque tudo que ele faz no físico vai para onde? Para o espiritual. E o espiritual, ele tem que ficar danificado? Ele fica danificado enquanto ele é agredido, mas ele vai precisar chegar ao momento de se recuperar. E para se recuperar, vai karmar aqui na carne. Isso é castigo? Não. Isso é punição? Isso é Deus que quer? Isso é uma predestinação de Deus? Não. Deus nos deu o livre arbítrio, que é igual a livre direito de escolha. Eu escolho e eu arco com as consequências das minhas escolhas. Para toda ação, uma reação. Para todo feito, um efeito. É exatamente isso. Nós estamos sujeitos à lei do karma, não porque Deus quis. Não, nós estamos sujeitos à lei do karma porque nós precisamos nos autocorrigir. E essa é a lei. Essa lei, ela é uma lei mutável? Não, ela é uma lei imutável. Porque todas as leis divinas, elas são o quê? Imutáveis. Por que a lei do homem muda toda hora? Porque à medida que ele vai se aperfeiçoando, que é igual despertando a consciência de Deus em si, ele começa a enxergar o quê? Diferente. E quando ele enxerga diferente, ele vai e faz a adaptação. E para fazer a adaptação, ele tem que mudar a lei. E mudando a lei, ele vai o tempo inteiro ficar mudando a lei, porque o tempo inteiro ele vai estar o quê? Evoluindo, entendendo melhor.
percebendo melhor as coisas. Aí as coisas vão mudando. Tá? Até aqui, pergunta. Todo mundo está entendendo tudo. Posso prosseguir? Ok. Lembra que eu falei da questão do aborto, do abortador? Né? Quantas pessoas fizeram aborto, mas não pensaram nas consequências do aborto? Não pensaram no momento do aborto que estavam ceifando vidas, que estavam clamando por reencarnar para ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo de quê? De evoluir. E aí, o que acontece? Tem umas questões muito desagradáveis, né? Umas, por exemplo, quer dizer, todas são associadas e simultâneas. Uma mulher que nasce hoje, que luta para ter um filho e não consegue engravidar. O problema não é do marido. O problema é dela. Ela não consegue engravidar. Por que será? Ela mesma se automutilou. Então, agora ela vem nessa condição para quê? Aprender a não fazer mais isso. Ou então, ela quer muito um filho, o filho nasce. E morre 2 dias depois, 5 dias depois, 10 dias depois, 1 mês depois. Por que será? Aprender. Simplesmente aprender. Aprender a valorizar a vida. Aprender a valorizar o outro. Aprender a valorizar aquilo que já conseguiu ter, mas que ainda não se consolidou para ser. Então é isso. Simplesmente isso. Há situações na vida que a gente não consegue entender, a gente busca compreender e não entende. De certa feita, uma moça, depois da palestra, virou para mim e chegou para mim e disse assim: olha só, achei maravilhosa a sua palestra, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Seria muito burra se criasse para mim, ou seja, fizesse uma cartinha de vida para mim do jeito que está sendo a minha vida aqui hoje. Pois é. Mas quando a gente tira o véu do esquecimento, vê a realidade da vida maior, da vida grande, nós vamos percebendo que tudo é muito efêmero, tudo é muito passageiro, que uma reencarnação inteira de 100 anos é um estalo na vida, da vida no universo. Nesse universo que nós conhecemos, sem falar dos outros universos paralelos aí. E que nós vamos chegar lá um dia. Olha, você está com muita utopia. Então eu digo a vocês, vão estudar. A gente precisa estudar para entender o mecanismo da vida em todos os seus estágios. É claro que a gente só vai absorver aquilo que a gente já está em condições de absorver. Porque tudo na vida é em doses homeopáticas. Se nós pegarmos um aluno do fundamental, né? E fundamental que eu digo é aquele tipo primário de antigamente, né? 1ª série, 2ª, 3ª, 4ª de hoje. E nós demos para esses meninos, para essas crianças, né, equações de ergonometria, por exemplo. Ele vai dizer, o que é isso? É grego, é latim, é japonês? É o que é isso? Não tenho a menor ideia, não consigo decifrar nada. Ele não tem ainda a capacidade de entender. Então, as nossas vivências no plano físico vão ser de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Porque não adianta dar lição se o sujeito não tem condições de aprender. Concordam?
Então, quando nós desencarnamos, o Deus que está em nós, que é essa essência, né? Nós somos essências divinas, criadas à imagem e semelhança do Pai, em consciência. Essa consciência é uma coisa assim grandona, né? Só que ela vai, aqui é o ponto central, ela vai comendo pelas, né, pelas fatias. À medida que eu vou despertando a minha consciência, eu vou tendo clarões da realidade maior, ou seja, do absoluto. Mas, enquanto eu não tiver isso aqui, não tiver acontecido, eu só vou até aqui, até onde dá. Porque o que adianta passar um exercício para aquela pessoa que não sabe nem por onde começar, porque não conhece aquilo? Então, existe nas nossas reencarnações, nós temos o quê? Expiações e provas. É ou não é? Expiação quer dizer o quê? Vocês falaram que sabe tudo. Expiação é o quê? É passar por experiências para aprender aquilo que ainda não sabe. Ok? O que é a prova? A prova é você passar por experiências que você julga que já sabe. Então vamos provar, sabe ou não sabe? É exatamente isso. Aluno estudou o ano inteiro, chegou no final do ano, prova final. O que é que vai ter na prova final? Tudo que foi dado o ano inteiro. Aí eu tenho uma encarnação inteira cheia de aprendizado. E no final eu acho que já sei. Aí eu venho numa nova reencarnação para passar por provas que possam comprovar que eu aprendi aquilo. Zuleika, dá um exemplo prático. Perfeitamente. Mãe e filho. Ela é a mãe, já estou vendo que é mesmo, né? Vó, melhor ainda. Mãe 2 vezes. Ele é o filho. Isso não estou dizendo que é com vocês, não, tá? É só um exemplo. Só um exemplo. Aí ela acha que já aprendeu tudo. Então ela vai pedir o quê? Um filho problema. Vem o filho problema. O que ela faz? Reclama, chuta o balde, se revolta, briga com Deus, briga com o vizinho, com o marido, a culpa é sua. E assim vai. Ela aprendeu? Ainda não. Porque se ela tivesse aprendido, ela aceitaria. Ela aceitaria e ajudaria e acompanharia ele ser. Tá, mas eu não entendi muito bem. Tá bom. Uma coisa mais contundente? Legal. Temos aqui um casal. Ele casou com ela. Só que foi um mar de rosas. Ele é uma gracinha, ela uma gracinha, todos sarados, bonitinhos, casaram, pá, foram lá. Começaram a vidinha. Num determinado momento, né, eles começam a se conhecer melhor um ao outro. E também acaba aquela fase de contemplação da lua de mel, né? E aí entra naquela coisa da rotina. E aí, como é que fica isso? Os defeitos ficam mais aparentes? Se tiver um amor muito grande, né, aquela coisa até dá para levar. Mas se não, é um Deus nos acuda. É um sacrilégio. Mas só que ambos se declararam, quando desencarnados, que já tinham aprendido isso, porque já tinham vivenciado situações pretéritas, passaram por esse problema e conseguiram aprender. Então, eles estão vindo para provar isso. Só que na hora H, olha um para a cara do outro, calado. Gente, eu não tenho necessidade de aturar esse cara. Não, eu não tenho necessidade de aturar essa mulher. Não tenho. Marido é descartável. Mulher é descartável. Rompe.
Passaram ou não passaram? Não passaram. Essa semana, uma pessoa chegou, um senhor, num trabalho de grupo, ele chegou e disse: eu cheguei a um ponto que eu não estava mais suportando a minha mulher. Ele falou. E ele continuou, porque era um monólogo. Aí ele foi e disse: eu não estava mais suportando a minha mulher. E a gente estava brigando o tempo inteiro. Estava uma situação insustentável. Eu cheguei a ponto de pensar de me separar dela. Mas não era para arrumar ninguém, não, porque eu a amo. Eu só não aceito o jeito dela. E aí? Aí eu parei e pensei. Pensei. Se eu estivesse no lugar dela, como é que eu gostaria que ela fizesse, se comportasse para comigo? Eu gostaria que ela tivesse um pouco mais de paciência, porque eu ainda não sei bem o que eu quero. Aí ele voltou para casa, chamou a mulher, vamos conversar. A gente precisa conversar. As coisas estão difíceis, não estão? Nosso relacionamento está bem balançado, não está? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu amo você. Eu amo a sua pessoa. Eu não gosto de certas formas que você lida com certas questões. E ela disse: eu também amo você. E nem sempre eu aceito as coisas que você fala e faz. Então, o que é mais importante? É o amor que sentimos um pelo outro ou esses probleminhas que com o tempo vão passar? Olha que coisa incrível, que maturidade, né? Inteligência emocional. E o sujeito e o casal se reataram e começaram a fazer coisas diferentes para relaxar. Foram fazer meditação, foram fazer caminhada lá no caminho do Coutinho, foram fazer, sabe, umas coisas diferentes. E não é que o casal ficou super legal, esse foi o depoimento dele. Agora, um homem, né, de 40 e poucos anos, não é nem tão novo, nem é tão velho. 40 e poucos anos está tudo, né, tá no momento, né? Para ele chegar em público, num grupo, fazer uma colocação dessas, esse espírito amadureceu, não amadureceu? Então, esse é o propósito. Nós estamos aqui para isso. Não é para enfrentar o outro, mas é para enfrentar a nós mesmos, porque dentro de nós tem duas forças que estão o tempo todo ali, ó, unha e dente. E é isso que nós precisamos fazer, olhar para dentro de nós e trabalhar essas diferenças dentro de nós. Porque quando nós tivermos feito isso, as coisas vão dar tudo certo e vai ficar tudo bem. Mais alguma coisa? Eu preciso andar rápido, mas eu quero, antes de tudo, falar uma coisa importante. Quando a gente está do outro lado da vida, o que a gente faz? Uma cartinha de vida, não é? Nessa cartinha de vida, a gente coloca o que nessa cartinha de vida? Fala para mim, dá um exemplo. Voltar para fazer diferente. Isso é uma possibilidade. Aliás, essa é a tônica, né? Voltar para fazer diferente. Porque se você fizer igual, não vai adiantar nada. É voltar para fazer diferente. Aí, quando você faz isso, eu vou fazer diferente, então eu vou passar por experiências diferentes, vou ter provas diferentes, vou ter expiações diferentes. Então, eu preciso de um determinado tempo, um tempo X. E aí você diz, olha, eu vou precisar de 80 anos de reencarnação. Não, 80 não vai dar. 100 anos de reencarnação. Tá bom. 100 anos de reencarnação. Aí a pessoa vem cheia de gás, né?
Logo que a gente chega aqui, né, criança, jovem, assim, nossa, cheio de gás. Ele está aqui quietinho, porque é um espírito já evoluído, né? E está vendo que não tem outro do tamanho dele para fazer bagunça, então ele está lá quietinho. Mas a gente chega aqui cheio de gás, cheio de pique, cheio de disposição. É ou não é? Aí lá na adolescência é um conflito danado, porque aí junta, né, as experiências dessa vida com as experiências de vidas passadas. Aí é por isso que dá aquela turbulência toda da aborrecência, né? Exatamente por causa desse encontro de marés, né? A maré daqui com a maré que foi. Então, tudo bem, a coisa vai indo. Só que chega num determinado momento, você se torna adulto, constitui sua família, se profissionaliza, se qualifica e etc. E vai tocando a vida. E aí você encontra uns amiguinhos da pá virada, né? Que chega para você e diz assim, olha só, cara, pô, vamos aí, vamos dar uma saída, né? Vamos dar uma badalada aí. Todo dia a gente sai de casa do trabalho e vai direto para casa. Tem que dar uma relaxada. Aí o cara, não, eu quero ir para casa, eu quero ver a novela, quero ver o filme, quero ver sei lá o quê. Não, mas é só um pouquinho. Não, pô, tu tá, sabe, você tá ficando chato. Não tem umas pessoas que ficam zoando assim, né? Pois é, não cai nessa não. Aí o que acontece? O sujeito vai e faz o quê? Acaba abrindo a guarda e vai. No que ele vai, de repente, ele entra numa roubada qualquer. Ou ele vai comer batata frita demais, que é gordura demais. Ou ele vai beber demais, que é bebida demais. Ou ele vai comer doce demais, que é demais. Enfim, alguma anomalia acaba por acontecer. Quando isso acontece, o que ocorre? 100 anos. Tá? O eixo aqui, ó, 100 anos. Agora, se eu me entupo de gordura, o que vai acontecer? Eu vou ter problema com as minhas artérias. Tendo problema com as minhas artérias, eu vou ter problema com a oxigenação. E aí eu posso ter o quê? Pode ter um AVC, pode ter um infarto, pode ter um monte de coisas. E isso vai acontecer aqui? Não, isso vai acontecer aqui pelo meio. Ficou o que aqui? Um vácuo. Porque ele vai desencarnar antes da hora. Por que ele vai desencarnar antes da hora? Porque ele gastou esse gás antes. Lembra aquela mulher cuidadosa? Liga o fogo, bota a panela. A água ferveu, ela desliga o fogo. Ela está fazendo o quê? Ela está controlando ali o gás dela. Agora, a partir do momento que ela vai, bota no fogo, tira a panela, vai lá escorrer o macarrão, deixa o fogo ligado. O que ela está fazendo? Desperdiçando gás. Aí o botijão de gás dela vai durar 2 meses ou vai durar só 1 mês? Aí ela perdeu o quê? 1 mês. E aí, como é que fica? Se ela não tem dinheiro para comprar outro. Vai purgar aquela falta de gás, não é isso? Pois bem, o sujeito está cheio de problemas hoje na vida. Aí ele não se conforma com a tristeza da vida, com os embates da vida, com a problemática toda. É filho com problema, é mulher problema, ou então marido problema, é sogra, é sogro, é trabalho, é chefe, é o banco, é financeira, duplicata, sei lá mais o quê. Não dá mais. O que ele resolve fazer? Dá um exemplo aí. Se suicidar. Ok. Aí ele resolve se suicidar por quê? Para quê? Para acabar com os problemas. É isso? Ok. Como é que ele vai se suicidar no teu exemplo? Ele se enforca. Se enforca? Cruel, hein? Tá. Ele se enforcou. Quando ele se enforca, o que acontece? Ele fica asfixiado. É ou não é? Além de ficar asfixiado,
ele vai se lesionar também em outras partes, né? Como, por exemplo, no cérebro, né? Como, por exemplo, no pulmão. Ele vai ter problemas. Oi? Isso se demorar a morrer. Ela também é ótima. Aí, o que acontece? Quando ele faz isso, ele, em vez de ficar os 100 anos, ele vai ficar lá no dia que ele cometeu esse suicídio. Concordam? Quando ele cometeu esse suicídio, ele não estava cheio de problemas? Não está faltando aqui 40 anos, por exemplo? O que vai acontecer? Ele vai ficar 40 anos no calendário terreno, preso a essa existência. Passando, sentindo, percebendo todo esse inconformismo, todo esse dissabor, toda essa tristeza que ele vivenciava no momento do tal do suicídio. É só isso? Não. Porque ele se suicidou porque era conta, era isso, era mulher, era traição, era não sei mais o quê, ele não suportou aquilo tudo e, puf, resolveu se matar. Então, ele vai continuar vivenciando toda essa dor dos problemas que levaram-no ao suicídio, mas, paralelamente a isso, tem uma outra carga. Porque essa é a carga emocional. Mas tem uma outra carga que é a carga física, que afetou o corpo perispiritual, que vai estar lá marcada na forma, que vai dar a forma para aquele novo corpo na próxima reencarnação. Aí, além dele ficar esses 20 anos, esses 40 anos que eu falei, com essa sensação emocional toda, ele vai sentir no corpo perispiritual o dano que ele causou a si próprio, fisicamente. E mais, na próxima, aí vai até completar os 100 anos. Acabou os 100 anos, aí ele vai lá, né? Dor de consciência, vai lá falar com seu Deus interno, enfim, e aí marca a próxima reencarnação, que com certeza ele vai trazer mais complicada ainda para poder se superar, só que, ao reencarnar, ele vai vir com essas deficiências que ele próprio causou ao seu corpo. Aí você vê, o sujeito... Olha, eu passei a minha vida inteira levando uma vida tranquila, sem nenhum exagero, sem fazer nenhuma extravagância, plena de saúde. Como é que eu tenho um filho com um problema sério desse? Ele nasce tetraplégico. Como? Por quê? Aí tem que ir lá ver. O que aquele espírito fez a ele próprio para ele reencarnar desse jeito? E mais, essa mãe, esse pai, ou seja, essa família, se prontificou a ajudar esse espírito. Nada é por acaso e nada é solto no universo. Tudo está conectado. Então, que façamos hoje, hoje, nessa reencarnação, boas conexões para poder desfrutarmos melhor amanhã. Dito isso, 10h25, 10h23. Alguém tem alguma colocação, tem alguma dúvida? Porque eu canso de ter problemas assim. Pergunto, aí na hora que a gente passa para o canto, olha isso! Então, a pergunta é, alguém tem alguma pergunta? Espera aí, primeiro ela. Nesse período aí que a senhora explicou, de 40 anos, onde ficam os espíritos para ajudarem? Vai ficar sofrendo, a espiritualidade não vai vir auxiliar? A espiritualidade está sempre presente para auxiliar. Você quer? Se você quiser, você recebe. Se você não quiser, você não recebe. Lá tem toda uma equipe de psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos, toda essa infraestrutura lá. Quem tiver
sérios problemas. Hoje a gente tem, hoje está muito falado a autocura, né? Buscar a autocura do ponto de vista espiritual, a autocura. E nós temos aí a principal, ou melhor, a criadora desse método de autocura é a Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles é uma psicóloga espiritual e que ela vem através do Divaldo. O Divaldo psicografa as obras. Então, se vocês quiserem começar a entender um pouquinho isso, né? Por que vocês não, nós todos, por que nós nos causamos tanto sofrimento? O que nos leva a tanto sofrimento, a doenças e tudo mais? O livro é Plenitude, da Joana de Ângeles. Tá? Respondi a tua pergunta? Respondeu ou não respondeu? Eu não entendi assim. A senhora falou assim, ele teria um período de 100 anos. Com 60, ele se suicidou porque não aguentou a barra aqui. Aí ele vai ficar 40 sentindo todos os problemas acontecerem. E aí você falou assim, se ele quiser ser ajudado, a espiritualidade ajuda. Mas aí essa ajuda vai ser como? Então, ele mesmo com a ajuda da espiritualidade, ele vai ser necessário ficar esses 40 anos? Te respondo. Ventilador. Tá vendo aqui o ventilador? Todo mundo tá vendo esse ventilador? Ela diz para mim assim, Zuleika, não bote o dedo no ventilador, porque se você puser o dedo no ventilador, ele vai decepar o seu dedo. Ela me falou. Aí eu pego e boto o dedo lá e tenho o dedo decepado. Pergunto a você, como é que eu vou recompor esse dedo? Você vai me ajudar a recompor esse dedo? Você vai me ajudar a entender o porquê que isso aconteceu. Mas eu vou ter que sofrer as consequências desse dedo decepado. É exatamente isso. No plano espiritual, você vai chegar lá, a turma vai te ajudar, vai te dar apoio psicológico, né, vai te dar orientação, mas não vai poder impedir que você passe pelos efeitos daquilo que você mesma provocou para você. Entendeu? Você ia perguntar o quê? Rapidinho. Já foi. Então, agora, quem perguntou, perguntasse. Quem não perguntou, não pergunta mais. Enquanto prepara aqui o data show para nós cantarmos, alguém tem... Quem é que vai fazer isso? Não sei. Quem é que vai botar esse data show? Então, enquanto isso, alguma pergunta, alguma colocação? Pode falar. Uma coisa é um homem em sã consciência, sei lá, tirar sobre a sua própria cabeça. Outra coisa é uma pessoa esquizofrênica, sei lá, causar alguma própria lesão ou tomar um excesso de medicamento e causar o seu próprio óbito. Existe diferença? Existe. Toda doença psiquiátrica está relacionada a problemas psíquicos seríssimos do ponto de vista espiritual. Né? Essas pessoas criaram a doença. A esquizofrenia não é Deus que diz assim, olha, você vai ser esquizofrênico. Não. Você nasceu perfeito, simples e ignorante. E você tem lá várias vertentes de caminho para trilhar. E você tem inspiração dos amigos espirituais que diz para você assim, vai por aqui. Mas você se distrai. No que você se distrai, você pega aqui, você pega ali, você pega colar, etc. e tal. Né? E aí você cria a doença. Essa doença, a esquizofrenia, como todas as psiquiátricas, elas têm um processo obsessivo muito forte. Muito forte. E são as doenças psiquiátricas, elas não somente requerem um tratamento espiritual, como é que se diz, material, com os psiquiatras, como também o psicológico com o psicanalista ou o psicólogo, ou o que for melhor, como também o espiritual.
para poder limpar a barra dele ali. Por quê? Porque nessa trajetória dele que criou a esquizofrenia, ele prejudicou muita gente, ele criou muitos inimigos. E esses inimigos vêm cobrar, aproveitando a fragilidade dele. Entendeu? Então, ele vai arcar com as consequências? Vai. Porque, às vezes, o método mais contundente, doloroso, é o que realmente levanta a pessoa. Levanta o espírito, levanta a alma. Entendeu? Para ela despertar para esse mundo maior. Porque enquanto as coisas estão facinhas, tipo assim, eu fiz, mas eles livraram a minha cara. Eu fiz, mas eles livraram a minha cara. Ele vai continuar fazendo. E não vai parar de fazer. Então, ele tem que levar um tranco, né, para poder a coisa rolar. Ou seja, ele se recuperar. Não sei se respondi. Mas você tem vários livros que versam sobre essa questão da psiquiatria. Podemos? Acabou todo mundo, né? Então, agora é cantar em alto e bom som. Meus prezados irmãos, agora procurem sentar confortável e relaxadamente. Fechem seus olhos, inspirem profundamente e expirem. Novamente, inspirando
e expirando. Relaxem. Relaxem o couro cabeludo. Relaxem a cabeça, a testa, seus maxilares, as orelhas, o pescoço, a musculatura dos ombros. Relaxe. Relaxe o tronco, o abdômen, os quadris, as coxas, os joelhos, as pernas, os tornozelos, os pés. Relaxem, relaxem, afrouxem, amoleçam. E agora, com o poder mental que todos nós temos, mentalmente saiam de onde estão e volitem. Volitem até um local tranquilo, onde haja bastante vegetação, flores, de todas as cores, com todos os matizes. Há uma pequena queda d'água saindo das pedras entre a vegetação. Vá até lá. Vá até lá sobre os raios de um lindo sol e delicada brisa a tocarem seu corpo suavemente. Banhe-se nessa queda d'água. Imagine a sua pessoa leve, livre, serena, tranquila, totalmente em paz com o universo inteiro. Imagine seu corpo totalmente sutil e dourado. Você está feliz, você está em paz, plena paz interior. Agora saia da água, vá até o gramado, grande gramado, onde se forma, nesse momento, um grande círculo com todos os seus antepassados e seus familiares por você conhecidos. Deem-se as mãos em círculo e façam uma roda dançante, dançando e cantando em confraternização. É um momento ímpar. Sentindo o pulsar do amor, o pulsar da paz interior, sob um adorável e gratificante passe espiritual que todos vocês estão recebendo. Continuem cantando, sentindo a leveza desse momento alegremente. Agora você cessa a roda e nesse momento cria em suas mãos um lindo apanhado de flores de sua escolha e o impregne com seu olhar de gratidão, de ternura e de muito amor. E nesse momento, olha nos olhos de cada um deles, entrega-lhes uma flor que você escolher e diga-lhes com toda brandura, com todo amor, aquilo que você quis verbalizar-lhes e nunca teve coragem. Fale agora, abrace-os, beije-os e diga-lhe: sigam em paz para a pátria espiritual com esses seus respectivos amigos espirituais. Lá, onde é o nosso verdadeiro lar. Vão em paz, graças a Deus.
Nesse momento, ao vê-los partir, você retorna para o lugar onde você estava e continue de olhinhos fechados para a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, obrigada Pai, obrigada Jesus, Ramatiz, amigos e guias espirituais, falangeiros da cruz e do triângulo, e nossos incansáveis terapeutas do astral, por mais esse banquete espiritual e suporte dado aos nossos irmãos homenageados. Agora, como eternos pedintes, no exercício do amor incondicional, queremos encarecidamente rogar por nossos irmãos que estão desencarnando em massa nos 4 cantos do nosso planeta. Clemência, Pai, piedade, compaixão para todos esses nossos irmãos, ó Pai. Quanto a nós que aqui ficamos, devemos continuar na nossa caminhada terrena, só temos a agradecer. Agradecer por tudo que nos proporcionaram nessa profícua manhã e suplicar que continuem nos aconselhando, nos guiando e nos amparando com a vossa luz protetora. Pai, em nome de todos nós que participamos dessa prece virtual, nos desconectamos a partir do encerramento dessa prece e pedimos a devida permissão para darmos por encerrado os nossos trabalhos, retornando aos nossos afazeres na vossa santa paz, irradiando toda essa luz que recebemos a todos aqueles com os quais nos defrontarmos, dentro ou fora do nosso presente ambiente domiciliar. E assim, com profunda gratidão por toda a inspiração, intuição e orientação recebida, encerramos esse trabalho, dizendo todos juntos, a uma só voz, do fundo do coração: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão, gratidão.